bem-vindo a mais um Alto Estilo. No programa de hoje, eu converso com a advogada e professora Zilda Consalter, que explica um pouco sobre o mecanismo das fake news. Tenho também um papo com a também advogada Beatriz Amaral, que conta pra gente sobre as defesas tributárias que as empresas e até pessoas físicas têm aí nessa época de pandemia, que estão chegando ao final, é preciso ficar atento. E o ator e produtor cultural e diretor também, Beto Portugal, bate um papo sobre perspectivas do cenário cultural em Ponta Grossa e em todo o Brasil. É um instante só, eu já volto. Não saia daí. Só tem um assunto que está rivalizando com coronavírus, Covid-19 nos últimos dias em todos os noticiários. E esse assunto chama-se fake news. Só se fala da tal da fake news. Operação de Polícia Federal, envolvimento de governos. Só que nem só de governos são feitas as fake news. E para falar justamente dessa nova modalidade de crime que não acaba em fake news. Fake news é uma faceta só. Eu vou receber hoje a professora Zilda Consalter, advogada, que é especializada nessa área de crimes virtuais. Zilda, prazer te receber, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo. Muito olha, já estou explorando meus entrevistados, aí a gente já conversou sobre programa Falando em Família, agora o que não deixa de ser também uma questão de família, porque muitas vezes faltou ali na pré-adolescência darem uma fiscalizada no que podia fazer na internet, né? Também. Também. Embora a gente deva pensar que fake news é assunto de gente grande. A molecada é mais cyberbullying, né? Bullying. Eu diria, se eu pudesse fazer uma classificação, eu trabalharia com o assédio no ambiente de trabalho, o bullying no ambiente escolar e adolescente e a fake news para a gente adulta e profissional. Porque as fake news hoje são coisa de gente não só adulta, mas profissional. Virou negócio, né? Virou. Lamentavelmente virou um ramo do marketing, né? Virou um ramo de vários ramos, eu diria, Ana. Do marketing, sim, porque as fake news podem ser utilizadas como forma, por exemplo, de elevar valor de uma marca, de uma empresa, elevar a quantidade de cliques ou de seguidores que um determinado site ou perfil tenha. Pode alavancar vários empreendimentos e tudo isso implica, evidentemente, em valor comercial, nos valores milionários de publicidade. Mas não apenas nessa vertente. Essa é a vertente econômica, né, que pode levar a isso. Não raro a gente verifica numa rede social, que você está lá passeando, alguém morreu. Alguma celebridade morreu. E se você, porventura, gosta da celebridade ou ficou curioso, alguma coisa assim, você vai acessar para verificar. Nossa, morreu do quê? O que aconteceu? Eu gostava desse ator, desse cantor, enfim. E aí você vai verificar ou então, no afã de comentários ou no afã da emoção que você sente, você replica a informação. Se você tomar esse cuidado de fazer a verificação, na maioria das vezes a pessoa não morreu, né? Exatamente. Mas o que acontece? Esse site que divulga essa notícia falsa, ele conta com esses acessos. Ele aumenta o número de visitas e tudo mais, às vezes de cliques, de curtidas, enfim. E o que acontece? O seu valor comercial, principalmente na área da publicidade, se eleva em razão destes números. Tá. Né? Do mesmo modo que o youtuber. Ele tem contratos milionários de publicidade pelo número de seguidores, de curtidas, enfim, as marcas, os perfis, enfim, lidam muito com esses números da internet, né? Que alavancam. Agora, as fake news também não têm apenas e tão somente a finalidade financeira. Ela pode ter a replicação de uma fake news, pode ter finalidade política, ideológica,
familiar, resgatando a questão que você mencionou, né? Quando alguém, por algum motivo, quer denegrir a imagem do outro, diminuir o outro, pode se utilizar também, por que não? Enfim, né, se você analisar na história, há várias questões. O fato é que as fake news, o nome só foi assim intitulado no final do século XIX, claro que só ganhou notoriedade agora, né, com as redes sociais, mas as fake news existem desde a antiguidade. Olha, quer dizer que o famoso boateiro, o espalhador de boatos, não é coisa nova, né? Nós bem sabemos, né? Ele só ganhou mais visibilidade. Exatamente. Ele ganhou um computador, um smartphone. Isso, e um nome em inglês, né, no nosso caso. Mas, de fato, se você for analisar esses fatos históricos, Constantino suicidou-se porque recebeu a notícia falsa que a Cleópatra tinha se suicidado. Depois ela fez mesmo. Na antevéspera da Revolução Francesa, panfletos com notícias falsas foram veiculados, né, na sociedade parisiense. Nas grandes guerras, na época da Guerra Fria, então, era uma guerra de informação, e depois até veio a internet em razão disso. Num passado próximo, a eleição do presidente norte-americano, que depois constatou-se que 3 empresas russas participaram, né, de todo o imbróglio ali que envolveu a eleição norte-americana. Muitos dizem que o mesmo estratagema foi utilizado nas eleições daqui. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, foi alavancada por notícias falsas, induzindo as pessoas a votarem no plebiscito de uma maneira ou outra. Enfim, então, assim, no futuro, no passado não muito distante, nós temos vários exemplos que nem sempre têm aquela finalidade econômica, mas tem finalidade política, ideológica, como falei, outras circunstâncias apenas e tão somente para prejudicar alguém, enfim, aí a motivação é vária, né? Mas eu sempre digo que falar de fake news é falar da velha e popular fofoca maldosa. Exatamente. Que existe desde que existem 2 homens na face da Terra, né? Aí vieram aqui, só que até um tempo atrás você rastreava e a pessoa sabia que, né, ela podia até ter um certo cuidado, o fofoqueiro, porque sabia, todo mundo conhecia os fofoqueiros, né? Sabia quem era. Agora, hoje as pessoas, né, esses profissionais, criam vários perfis falsos e acham que nunca ninguém vai chegar neles. Exatamente. Não é bem assim, né, Zilda? Olha, é importante para entender bem a fake news e essa questão da punição dos responsáveis, a gente entender o mecanismo da fake news, né? Então, por isso que eu até vou reforçar essa questão que eu mencionei no início, que é coisa de gente grande, de profissionais. Hoje existem grupos especializados nessa prática, são os chamados ciborgues sociais ou ciborgues virtuais. São grupos que transitam pela chamada Deep Web. O que é a Deep Web? De maneira muito simples, é aquela camada da internet cujas buscas e atividades não são registradas pelos buscadores corriqueiros que nós temos, como um Google, por exemplo. É um submundo. Por isso deep, né? Uma mais profunda. Existe um mais fundo ainda, que é a dark web, aí é uma outra história. Mas, enfim, esses grupos transitam na deep web, fugindo, né, de alguma normatização que já existe, da fiscalização, etc. Transitam ali. Uma vez contratados, então, eles bolam a notícia falsa, tradução de fake news, utilizando-se em regra, não é 100%, mas em regra, um misto de verdadeiro com falso. Então, uma pessoa verdadeira, uma notícia falsa, um fato verdadeiro, uma pitada falsa, enfim. Eles têm que dar pelo menos um verniz de credibilidade. Isso, mas é exatamente isso. Por exemplo, a fake news, o Papa é marciano. Isso. Eu fui com meu cachorro para a Lua. Coisas assim. Bom, muito bem. Eles, então, bolam a notícia e aí eles colocam ao encargo de robôs para começar a replicação dessa notícia. Geralmente eles usam sites conceituados ou que têm, né, uma certa reconhecidos. Podem ser de notícias, de qualquer natureza, a depender da notícia falsa.
O que vai acontecer? Uma vez ganhando a publicidade via internet, essa notícia falsa começa a ser lida e aí as pessoas começam a replicá-la. O que acontece? Nós, ao replicarmos uma notícia falsa, começamos a fazer o papel daquele robô. Então, o start, o começo é pelos robôs. E eles fazem de uma forma tão massiva que tem o Instituto Massachusetts Institute, nos Estados Unidos, of Technology, o famoso MIT, fez um estudo sobre, e ele chegou à conclusão de que alguns robôs replicam 2 notícias por segundo, o que para nós é completamente inviável. Então, para a gente ter uma noção da rapidez em que se replica lá no começo. Gente, é horrível, né? É assim, absurdo, né? Exatamente. Só que a hora que ganha o grande público faz o mesmo trabalho dos robôs, talvez com muito maior dimensão. Porque daí 1000 pessoas replicando a cada momento, então acaba que empata com os robôs, só que eles ficam lá no começo, né? E depois eles têm um outro papel. Se a notícia começa a ficar esquecida e ainda há interesse, eles voltam né, a esquentar a coisa. Então, assim, diante disso, ou eles usam a Deep Web, ou eles usam lan houses ainda, ou usam sites e meios de acesso à internet do exterior. Notadamente países que dificultam a identificação. Por exemplo, quando você vê um nome de domínio, geralmente tem .com, no caso do Brasil, .br. Então, você sabe que o seu nome de domínio está hospedado no Brasil pelo .br, o .br, né? Existem países que não têm essa finalização. Então, eu não sei onde é. Então, por exemplo, eu tenho .uk, .uk, Reino Unido, né? .it, Itália, .pt, Portugal e assim vai. Mas tem vários países que não têm esse final. Então, eles são paraísos, porque daí é difícil encontrar. A pior notícia é que muitos tigres asiáticos, lá pro lado da Rússia, os Estados Unidos não usam. Quando você .com geralmente se reputa norte-americano, nem sempre mas é porque eles não usam esse final, né? Então, ao utilizar Deep Web, lan houses ou semelhados e ainda essa hospedagem onde não se localiza, essa identificação do fofoqueiro, como você mencionou, fica muito mais difícil. Né? E, de consequência, eventual responsabilização, punibilidade desse grupo ou desse indivíduo. Né? Então, tudo é muito complicado no que tange à internet e às fake news, justamente por quê? Porque o mecanismo da virtualidade, ele permite esse trânsito no escuro, né? Na sombra. Essa é uma verdadeira triangulação, né, de países. Exatamente. Então, assim, é preciso que as polícias estejam não só interligadas, os sistemas de inteligência interligados entre si, para conseguir cercar esse pessoal, mas também que haja um aparato de hardware extremamente violento e potente, porque, do mesmo modo que no nosso país o crime é organizado e a polícia nem sempre, no mundo da virtualidade é mais ou menos a mesma coisa. Os hackers e esses grupos, eles são extremamente organizados, ricos e aparatados. Ao ponto que nem sempre as nossas polícias, e nós mesmos somos, nem sempre é possível essa busca. E só para fechar essa primeira análise, lembrar que não é apenas por intermédio de sites de notícias, perfis, etc., que se replica hoje as fake news, mas os famigerados aplicativos de troca de mensagem. Né? Esse sim, esse meio sim, expõe muito mais o nosso fofoqueiro. Porque aí é muito mais fácil, até para as nossas polícias, fazer o caminho inverso e verificar como é que houve a replicação e tudo mais. Né? Então, assim, quando a fake news é replicada por intermédio dos aplicativos de mensagem, a vulnerabilidade é maior. Muito raramente se chega à ponta da corda. Mas toda a corrente
se consegue verificar, e pelo menos uma boa parte dela. E é importante, né, que as pessoas saibam que, a partir do momento que você recebe uma notícia e você repassa, você passou a ser cúmplice, né? Você pode ser indiciado também, não pode? Então, existe um projeto de lei que foi proposto pela senadora Tabata Amaral, e outros, é um conjunto, são senadores e deputados, que eles querem regrar a questão da fake news no país. Né? É importante que se diga, existem outros projetos de lei voltados à chamada criminalização das fake news. Hoje, à luz do Código Penal, e todo crime tem que ter a prescrição numa lei, né, especial ou o próprio Código Penal, hoje o nosso Código Penal não tipifica a prática da fake news. Porque ele é muito antigo, né? E mesmo as suas atualizações. Existem, então, alguns projetos de lei que visam tentar inserir, especialmente o artigo 287, se quer alterar para colocar, para se ter a fake news ali inserida como crime. Né? Hoje ainda não. Do ponto de vista eleitoral, o nosso Código Eleitoral, lei eleitoral, né, já tem a tipificação no âmbito eleitoral. Então, há crime eleitoral quando, para este fim, de prejudicar o adversário, há já a fake news como crime. Mas voltando ao projeto de lei da Tabata, o que acontece? Eles não querem apenas tipificar. Eles querem impor condições ou estabelecer condições para prevenir, diminuir e impor responsabilidades do ponto de vista civil e criminal das fake news. Então, é o pacote completo. Não é preciso dizer que existe uma parcela da sociedade que está esperneando, para usar uma expressão bem simples, com relação a esse projeto de lei. Sim, aí se apegando na boa e velha, liberdade de expressão. Isso. Liberdade de expressão. Existem limites para ela, né? Não é a liberdade da mentira, né? Exatamente. Então, esse é um dos fundamentos, né? Mas, assim, está tramitando, ainda não passou pelas casas do Congresso, existe uma discussão, parece que querem fazer audiências públicas, porque realmente tem que se tomar muito cuidado para que não haja o retorno da censura. Né? Exatamente. Então, assim, veja, você quer mencionar alguma coisa, quer discutir alguma coisa, enquanto imprensa, né? É claro que, se você for pensar do ponto de vista profissional da coisa, o bom jornalista, ele checa fontes. Claro. Ele não vai replicar coisa falsa. Pode haver uma imprecisão ou outra, enfim, mas isso é natural da própria profissão. Né? O bom jornalista não está preocupado. Ele está preocupado aquele jornalista da imprensa marrom e etc. e tal. Mas, e grupos que se privilegiam e têm inúmeros benefícios em razão do uso dessas fake news. E hoje, quem se sente vítima de alguma fake news, ele tem algum lugar para pedir socorro? Olha, então funciona assim. Primeiro é importante que se diga, o Código Penal está lá. Né? Então, se uma fake news prejudica alguma questão ligada à sua honra, nós temos os crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. 138, 139, 140 do Código Penal estão lá. Né? Basta levar a fazer a comunicação à autoridade policial, vai haver o correspondente o período de investigatório, depois forense, etc. E, enfim, vai se punir. Há que se provar, etc. E tal. Naturalmente, como qualquer outro. Noticiar questões falsas, como eu disse, ainda não entraram. Mas existe o 286 do Código Penal, que também dá para encaixar alguma coisa. A questão mora, a difícil questão mora, quando a notícia falsa, ela não fere honra, etc., mas te prejudica. Como, por exemplo, se alguém disseminar notícia, eu estou para fechar, sou uma celebridade, por exemplo, e estou para fechar um contrato de publicidade ligada a algum produto, ligado à saúde. E se ventila que eu estou doente, ou que eu sou viciada em drogas, por exemplo, alguma coisa assim. Até se desconstituir essa notícia falsa, fica bastante complicado. E pior ainda quando a pessoa morre, né? Até se chegar, né, tá certo que você pode chegar lá e dizer, olha, não,
Não é assim que acontece. Mas, enfim, você pode ter perdido contratos e um monte de coisa. E dizer que eu morri, por exemplo, não é um crime contra a honra. Exatamente. Foi um engano, né? Então, morrer assim, não é uma desonra. Exatamente. Então, assim, quando a notícia falsa fere, na notícia está embutido um crime tipificado pelo Código Penal, tranquilo. A gente se socorre do processo criminal, naturalmente, como no mundo daqui físico. O problema é a fake news gerar situações e que não haja a prescrição no próprio código, né? Mas é importante que se diga, quando houver a tipificação e os projetos seguem nessa linha das fake news, é a finalidade. É o benefício daquele que publica, que replica e que divulga a fake news é que vai ser verificado. Tá? Então, assim, eu quero prejudicar o meu adversário político. Então, e esta prática, esse tipo prejudicar o outro... A intenção da gente é que vai... Na realidade, não se pode punir a intenção, mas o tipo, a prática é essa, né? A busca do benefício. Como, por exemplo, o estelionatário, quando vai obter vantagem, por exemplo, e tal. Então, é esse o ponto, né? Eu quero transformar a vida do meu ex-marido numa situação complicada. Ok, então eu lanço uma fake news, uma notícia falsa dizendo que ele é dado a orgias. Se bem que aí, tudo bem, tem Código Penal para isso. Mas que ele, sei lá, atribua alguma prática. Que ele é um pai ausente, por exemplo, que mistura aí até com outras questões de direito das famílias, né? Pai ausente, em princípio, não é um crime. Ele é um defeito, é um problema, né? Envolve uma série de outras questões na área de família, mas não é um delito, né? Então, eu posso transformar a vida dele numa situação... Vejam, se há um processo de discussão de guarda, isso gera um prejuízo enorme, até se desconstituir tudo isso, etc. E aí eu sempre gosto de lembrar do princípio das fake news, né? A gente, em direito, busca sempre os princípios, né? O princípio que leva às fake news é um princípio buscado e retratado numa frase do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, do nazismo. Ele dizia o seguinte: uma mentira contada mil vezes passa a ser vista como verdade. Esse é o grande problema e é o princípio da fake news. Porque, vejam, ela é replicada por 1000 robôs, por 1000 pessoas, etc. Você que teve a sua vida complicada por uma notícia falsa, até você retomar e conviver muito tempo com aquela coisa, será? Né? Com a dúvida. Então, isso é muito complicado, seja crime ou não seja crime. Por isso, o tipo penal é divulgar, noticiar com o fim de. E aí pode ser econômico, social, saúde, etc. Zilda, muito obrigada. Mais uma vez, uma super aula aqui na entrevista. Adorei. E com certeza vou te convidar mais vezes para a gente esclarecer esses assuntos. Que eu volto. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada eu. E você não sai daí que tem mais Alto Estilo. Eu já volto. Nós estamos aí vivendo em clima ainda de pandemia da Covid-19. E isso está afetando a saúde das pessoas, a saúde do sistema de saúde e também a saúde da economia. Todo mundo tem visto que o pessoal está tendo dificuldades aí, caindo todos os índices de atividade econômica, seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço. E o governo está tentando, né, tem feito aí algumas medidas para acudir os empresários, seja através de empréstimos facilitados, algumas que não estão dando muito certo, outras estão, mas uma medida que, desde a decretação da calamidade pública, tem ajudado é a questão tributária. Só que esse benefício está chegando no fim. E para saber aí sobre quem ainda pode aproveitar, eu converso hoje com a Beatriz, que é advogada especializada nessa área tributária. Beatriz, seja bem-vinda, prazer te receber. Obrigada, o prazer é meu, muita satisfação com esse convite, né? Vamos conversar aí, então, um pouco sobre essa questão dos tributos, como é que está nessa época de pandemia, está difícil para todo mundo, né?
E agora, vamos lá, né? Ser advogado especializado em tributo no Brasil é para ser ninja, né? Porque é impressionante a mudança de normas e a quantidade de normas tributárias desse país, né? Exatamente. Não só as normas correntes, né, que existem, mas todos os dias tem uma alteração. Cada estado tem uma regulamentação própria, então acaba dificultando um pouco. Haja livro e haja pesquisa. Sim, sim. E daí agora, ainda para completar, mudaram as regras aí desde de março com a possibilidade de postergar pagamento de tributos. Exatamente, exatamente. Para minimizar os impactos, né, da pandemia, o governo, tanto o governo estadual quanto o governo federal, eles editaram uma série de normas que visam justamente essa situação de desafogar o caixa, né, do empregador, do empresário. Então, tem normas para pequenos empresários, que são enquadrados no Simples Nacional, normas para grandes empresários, né, justamente nesse sentido de agora não paga o tributo que venceria, mas lá na frente a conta chega. Né? Então, em junho, se não editarem nenhuma norma nova, já estão acabando, né, os efeitos dessas normas que começaram lá em março. Né? Temos a postergação de todos os tributos do Simples Nacional. Então, não paga abril, maio e junho, mas vai pagar lá em outubro, novembro e dezembro, né? Lembrando que os tributos não param de vencer, então lá em outubro, novembro e dezembro ele vai ter esses tributos correntes, né? Vai ter um acréscimo, por isso é importante que o empresário sente com um contador de confiança, um advogado de confiança, o administrador da sua empresa, né? E estude os fluxos de caixa, o que fica melhor, né? Se ele pagar agora ou pagar lá na frente. Se ele deixar de pagar agora, ele vai utilizar esse valor para investimentos, enfim. Né? Tem medidas também com relação ao fundo de garantia, né? Que acabam agora dia 20 de junho. Quem quer postergar o pagamento ou parcelamento desse tributo, enfim, né? também, né? Precisa fazer um cadastro, né? Não é bem um cadastro, é uma transmissão de informações até o dia 20 de junho. Então, tanto para postergar quanto para parcelar. Outra situação muito interessante, Ana, com relação aos tributos, é que o fisco, né? O governo, como no geral, ele postergou a validade das certidões negativas de débito. Ah, tá. Isso é uma mão aí para os empresários, né? Exatamente, exatamente. Então, quem tinha a CND, né, que é como a gente chama esse documento, quem tinha a CND válida até 23 de março desse ano, quando foi editada a medida, isso para a CND federal. Tá. A estadual também foi prorrogada mais ou menos nos mesmos termos. Aí essa validade se estendeu por 90 dias. Ah, tá. Da data que encerrava essa validade. Exatamente. Então, se eu tinha acabado de renovar a minha CND ali em março, ela tem a validade de 180 dias normalmente, né? E a partir desses 180 dias, ela passa a ser prorrogada. Mas essa informação ela não está clara no meu documento. Então, eu imprimo a minha CND, né, no site da Receita, e a validade ela não está prorrogada. Aí tem um segredinho que o contribuinte tem que procura o contador, procura o advogado dele, né? Para verificar dentro do site da Receita aonde que ele encontra essa informação da prorrogação. Tá. Porque é uma situação muito nova para todo mundo, né? Porque, por exemplo, quem não pagou os tributos, né? Nos meses aí que teve essa possibilidade de postergação. Muita gente tentou tirar a CND, deu confusão, depois deu certo. Quer dizer, o sistema ficou totalmente doido, né? Exatamente. A gente está enfrentando assim, bastante dificuldade com o sistema, alguns problemas. Agora já está mais apaziguado. No início foi mais difícil, né? E a Receita sempre vai implementando, fazendo melhorias. Eles abriram um canal específico, aqui em Ponta Grossa, pelo menos, né? Eu acredito que nos outros lugares também,
por e-mail. Tá. Então, todas as dúvidas dos contribuintes podiam ser endereçadas para esse e-mail, né, com uma resposta rápida e eficiente. Aí, pelo menos, foi acalmando um pouco a situação, que embora a atividade econômica tenha passado por uma grande redução, mas não parou, né? O país não parou e não pode parar. Você tem uma série de atividades essenciais, né? Exatamente. E é justamente visando a minimização de tudo isso, né, que foram editadas essas medidas para tentar salvar, né? Tentar salvar as empresas, tentar dar um fôlego para os empresários, né? E a própria declaração do imposto de renda, né, que, da entrega da declaração, que há anos não havia prorrogação, acabou sendo prorrogada, o que facilita para quem apura imposto a pagar, né? Quer dizer, já ganha 2 meses aí, né? Exatamente, exatamente. No fim agora de junho, então acaba o prazo, né? Uhum. Eu acredito que esse prazo não vai ser prorrogado, porque a prorrogação já foi por 2 meses, né? Então eu acredito que vai ser mantido o fim de junho. E realmente é um benefício, né? Um benefício sem ser um benefício. Quer dizer, a pessoa, pelo menos, então, ela que fique com tudo pronto, né, para se prorrogarem, ou se não prorrogarem, ela já está pronta para entregar, né? Porque não adianta ficar esperando aí o último dia, e isso mesmo com relação à questão dos tributos que estão acabando a prorrogação, pode ser que haja essa prorrogação ou não. Como é que está essa expectativa aí no meio? Olha, não tem se falado muito sobre prorrogação. Então, a gente não acredita que vai acontecer uma nova prorrogação. Todavia, a situação ela ainda não se estabilizou, né? Então, existem chances. E a Receita Federal, principalmente, ela gosta de dar susto na gente. Ela gosta de prorrogar, assim, nos últimos dias. Então, isso é um longo histórico de medidas, parcelamento especial. Então, sempre lá, no último diazinho, existe a prorrogação. Se o contribuinte não tem nenhum tipo de problema, né, eu acho que o ideal é se preparar e já transmitir as informações, no caso do imposto de renda, né? Porque se deixar para a última hora, pode enfrentar dificuldades com o sistema, como a gente sempre enfrenta, né, todos os anos. Nos últimos dias, trava tudo, não consegue transmitir as informações, e aí corre um grande risco, né? Que foi o que aconteceu nos primeiros dias com a Caixa Econômica, com o saque lá dos R$600, né? Exatamente. E aí ele veio e conflitou com os saques de fundo de garantia que estavam autorizados, e aí ninguém conseguia nada, né? Sim, sim. Toda essa movimentação já era um caos, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Então... E quem conseguiu, Beatriz, esse fôlego aí, né, de alguns dias, mas está com problemas, está com dívidas, porque as execuções pararam também, né? Sim, execução fiscal parou, por enquanto, cobranças, né? Do fisco, elas pararam. E se não for prorrogado, né, se essas medidas não forem prorrogadas, logo serão retomadas essas execuções. Mas o contribuinte que tem ainda débitos para regularizar, ele pode procurar parcelamentos. Né? A gente não tem nenhum parcelamento especial vigente, que são aqueles parcelamentos que dão descontos. Nós temos parcelamento na Procuradoria, que gerencia os débitos em dívida ativa, então são aqueles mais antigos, que já passaram por cobrança. Né? Tem um parcelamento um pouco mais estendido, em 80 parcelas. Na Receita Federal continua em 60, né? Parcelamento simplificado para débitos menores, débitos maiores continua em 60 também, mas é um outro procedimento, né? Então, é uma saída também para o contribuinte que tem débitos ativos, para que ele parcele, e aí a parcela, claro, dilui isso, né? E ele consegue também ir mantendo a regularidade dele. E essa é uma alternativa interessante. E esses parcelamentos da Receita estão disponíveis para o pessoal que tenha dívidas aí, débitos de qualquer valor. Isso mesmo, débito de qualquer valor. Tem a parcela mínima. Então, pessoa física R$100, pessoa jurídica 500. Né? Aí, dentro dessa parcela mínima, você consegue o número de parcelas até 60 vezes.
para fazer o parcelamento e pagando a primeira parcela você já garante a tua regularidade. Olha que maravilha. Então, quer dizer, porque a gente vê que as empresas, muita gente vai, abre uma empresa, aí tem dificuldade no pagamento dos tributos e tal, aí ela não consegue fechar a empresa por causa disso, né? Ela não consegue dar baixa, né? Exatamente. Alguns casos consegue a baixa, mas a pendência fica lá. Né? Então, alguns casos também passa para o CPF dos sócios, né? o que acaba gerando mais problema. Né? Então, o ideal é realmente procurar um plano de parcelamento, lembrando que os parcelamentos também tiveram prorrogação. Ah, tá. Então, quem tinha parcelamento também pôde atrasar a parcela do parcelamento. Só que isso vai acabar agora em junho. Aí ele vai ter que pagar duas, caso ele tenha prorrogado 3 parcelas, ele vai ter que pagar duas e duas. Exatamente. E com 3 parcelas em atraso, ele é excluído do parcelamento. Ah, tá. Então isso complica um pouco. Isso, gera uma série de consequências. Quando é o parcelamento especial, que eu falei agora há pouco, o contribuinte ele perde todos os descontos que ele tinha conseguido com o parcelamento, né? E aí tem umas burocracias para que aproprie esse valor que ele já pagou. Ah, tá. Então, o pior é o desconto que perde. Isso é péssima ideia, né? Agora, com relação aos débitos que não são de parcelamento especial, para que eu parcele novamente quando eu cair do parcelamento, a Receita Federal e a Procuradoria cobram um pedágio. Ah, ok. Não é bem a gente chama comumente de pedágio, mas é uma parcela maior. Então, a primeira parcela em 10% ou 20%. Né? 10% para o débito que foi parcelado uma vez já, 20% para o que foi parcelado mais de uma vez. Ah, tá. Então quer dizer, imposto é aquele negócio, você tem que pagar, não tem jeito, né? O tributo está ali, você vai ter que pagar, então é ver o jeito que dói menos. Sim, porque isso é uma dívida que não tem um prazo de prescrição como outras dívidas, né? Ela não prescreve em 5 anos como dívidas comuns, né? Depende do caso, do caso, né? Se ela não for cobrada, aí existe a prescrição. Mas a Receita não tem deixado prescrever débitos, não. Ah, não, elas não vão... Agora que é tudo informatizado, não tem jeito, né? Não, é muito difícil. E, como eu falei no início, né? O ideal é que o empresário sente com profissionais da confiança dele, advogado, contador, o administrador da empresa, né? Para que ele possa ter uma visão ampla da situação, tanto das contas dele, até onde ele pode ir, o que é melhor financeiramente. O advogado vai falar para ele o que ele pode e o que ele não pode, né, dentro da legalidade. O administrador está dentro ali da empresa dele, vai saber, né, as dificuldades, aonde ele precisa mais de dinheiro nesse momento, né? Então, cada caso é um caso, não existe uma fórmula mágica, né? Então, não tem como a gente falar, faça isso que você vai estar blindado nesse momento difícil. É sentar, pesquisar, analisar com calma para chegar a uma estratégia mais eficiente. Tá certo. Beatriz, muito obrigada, muito importantes essas informações. Obrigada. Certeza vai ajudar muita gente. Que bom, espero que ajude mesmo. Obrigada. E você não sai daqui que a gente volta já, é um instante só. Todos os segmentos estão aí em compasso de espera. Alguns setores já estão voltando lentamente à atividade, uns mais cedo, outros mais tarde. Agora, um setor está especialmente prejudicado. É o setor da cultura, o segmento da arte, que foi um dos primeiros a parar e provavelmente vai ser um dos últimos a voltar, porque implica em público. E como é que o pessoal da arte está fazendo? Para saber sobre isso, eu recebo hoje o Beto Portugal, que é um produtor, um fazedor de arte, um dono de centro de artes. E tá aí, como é que está a Casa das Artes, Beto? Que prazer te receber, seja bem-vindo. Eu agradeço o convite mais uma vez, Ana. A gente está atravessando um momento único. Eu tenho
convicção que isso vem também para transformar muito da nossa visão do mercado da cultura. Como você mencionou, foi o primeiro a paralisar e, com certeza, eu não sou muito otimista quanto ao tempo de retorno. Eu acredito que a gente vai ter um longo tempo, porque depois que a pandemia reduzir, que a curva baixar, a gente ainda vai lidar com o medo das pessoas, né? E a arte é feita por pessoas e para pessoas. E pessoas em grupo, né? Então, a gente tem aí um cenário preocupante, mas, ao mesmo tempo, eu ousaria dizer que a gente já estava tendo um mercado cultural nacional muito complicado, né? A gente observa que Ponta Grossa é um polo produtor de cultura aqui no nosso estado, e ainda que a gente tivesse com um ritmo de espetáculos e de apresentações, a própria Casa das Artes tinha aí um calendário de uma média de 20, 30 espetáculos programados para esse ano, sessões, né, programadas para esse ano, mas a gente já tinha visto um público cada vez prestigiando menos, frequentando menos, e a arte ela é um produto tão consumido quanto alimentação, quanto vestuário, mas que já estava sendo desvalorizada a longa data. Exatamente. E isso, Beto, se deve a políticas públicas ou ao próprio empobrecimento da população que acaba aí cortando, né, no que ela consegue viver aparentemente sem, né? Eu acredito que os dois fatores, eles somam muito. Mas poder público, até eu seria suspeito em falar isso, afinal de contas eu trabalho em uma fundação municipal de cultura, nós observamos que existe uma oferta muito grande de produtos culturais. O calendário de 2019, ele trouxe para Ponta Grossa grandes espetáculos com pouco público. Então nós temos um fator que deve ser estudado, com certeza. Eu atualmente faço uma pós-graduação em cultura nacional e eu observo que o consumo da cultura brasileira ele tem sido muito desvalorizado. Antes da pandemia, nós tivemos aí uma série de discussões acerca de uma declaração feita em rede nacional de que ninguém precisa de artistas, ninguém precisa de jogadores de futebol, ninguém precisa de artistas e todo mundo precisa de médico e de comida. E durante a pandemia nós temos visto que todo mundo tem consumido cultura. Claro, é a cultura do sistema de streaming, do Netflix, do YouTube, mas as pessoas estão consumindo cultura. Sim, se não tivesse cultura, como é que elas estavam sobrevivendo à quarentena? Exatamente. Hoje a gente tem uma gama de possibilidades em casa para consumir cultura muito grande. Mas a cultura presencial ela já era bastante prejudicada antes da pandemia. A gente já observava que o cenário era preocupante e que, quem sabe, após a pandemia, a gente tenha um start, como já aconteceu em vários momentos da história, e a população volte a frequentar os teatros, volte a frequentar os espetáculos, volte a valorizar o que está sendo produzido e apresentado ao vivo também. Porque a gente tem a sensação, né, que isso foi caindo um pouco, assim como o hábito de leitura, parece que assim como o jornal impresso perdeu muito espaço para o virtual, o espetáculo presencial, assim, as pessoas estavam valorizando muito o virtual e pouquíssimo o pessoal, só relações por WhatsApp. Hoje está todo mundo doido para se encontrar e dar um abraço e não pode, né? Exato. Eu acredito que esses momentos são ciclos que vêm acontecendo para que as pessoas despertem, né, para muitas coisas. Agora, entre o que estava e o que virá, nós temos o hoje. E o hoje está sendo um desafio muito difícil para quem vive de arte e cultura, né, Beto? Como é que o pessoal, a gente vê ali, o pessoal da Casa das Artes, tem gente que tem outras profissões e atua, né, como hobby ou como, né, uma atividade paralela e tal. Mas para quem vive disso? É um momento desesperador, né? Eu sou, antes de ser um produtor, eu sou empresário do mercado de cultura. E eu observo ali nossa cidade
embora muitas vezes passe despercebida, elas têm, nós temos aqui em Ponta Grossa vários espaços culturais. Né? Nós temos várias escolas de teatro, vários espaços de apresentação, e esses espaços estão todos atravessando uma dificuldade enorme. A gente tenta negociar um aluguel, afinal de contas as contas não param, né? E muitas vezes os espaços são mantidos por matrículas, por mensalidades dos alunos, que estão suspensos, como toda escola, mas é um momento que a gente também tem que reinventar. Né? A Casa das Artes está com ações paralelas para tentar sobreviver. A gente faz comida congelada, está vendendo doce, enfim, tenta, né, descobrir a melhor forma. Hoje, se nós tivéssemos uma autorização, porque nós somos uma escola, se nós tivéssemos uma autorização para retornar, nós não retornaríamos. Porque, como eu falei, a arte é feita de pessoas para pessoas. E não é o momento da gente estar aglomerando e reunindo. Então, a gente puxa daqui, puxa dali, tenta administrar essa situação toda para que, quem sabe, daqui a um tempo a gente possa voltar fortalecidos e com uma visão diferente de mundo, né? Que é isso que a pandemia está promovendo. A gente está revendo muitas coisas. E eu vi falando em políticas públicas, você falou da fundação que você trabalha. A fundação teve uma iniciativa muito bacana, que foi fazer um edital para o pessoal produzir arte em casa. Quer dizer, você aí estava ajudando duas pontas, né? O objetivo do edital, promovido pelo Departamento de Cultura, que não é o departamento pelo qual eu respondo, era exatamente dar esse suporte para os artistas nesse momento que a gente sabe que todo mundo está sem trabalhar. A gente vai num barzinho à noite, aquele músico que está tocando lá no canto, ele está vivendo daquilo. Ele depende daquilo, né? Embora a gente tenha, como você comentou, muitos artistas que desenvolvem, que produzem, que se apresentam como hobby, a gente tem uma quantidade muito significativa de artistas que vivem da sua arte. E é um momento muito complexo mesmo. Né? Esse edital ajudou porque você colocou também esse produto local para ser consumido, né? Como pode ser engraçada essa situação, né? Porque agora muita gente está sabendo de artistas pontagrossenses, que até então não valorizavam, não conheciam. E isso tudo está, né? Tem vários coletivos na cidade que estão desenvolvendo ações. A Academia Pontagrossense de Letras e Artes está com um festival online. O coletivo Artemoia teve uma semana de apresentações. Isso é muito bacana, pensar que agora a gente está tendo mais tempo também, né, de conhecer, de valorizar artistas. Se redescobrindo e se reinventando. Essa é a palavra-chave. Exato. Porque tem algumas coisas, né, Beto, que vamos dizer, você pode ensaiar uma peça virtualmente. Você pode, né, até uma sala de reuniões e tal. Mas uma aula de dança, como é que você vai corrigir a postura de um aluno? Quer dizer, são situações que você não pode, de todo mundo, não, vamos todos para o mundo virtual. Não é bem assim, né? O que eu tenho notado é que muitas academias acabam entrando num foco mais terapêutico do que cultural, né? O que não é ruim. Você comentou das aulas de dança. Eu tenho visto muitas academias que têm oferecido as aulas de dança para que o aluno não enferruje, para que as pessoas não fiquem paradas. Eu, particularmente, no meu método de trabalho, enquanto diretor de teatro, não vi nenhuma maneira até agora de dar continuidade aos ensaios. Eu acredito que a gente precisa se olhar, né? O teatro tem muito do toque, tem muito do contato físico, mas, de repente, isso é uma limitação minha, mas que, de repente, com o passar do tempo, quem sabe a gente ainda consegue desenvolver. Vocês pensam que é fácil fazer teatro dirigido por essa pessoa? Vocês pensam? Ele não entrega o texto para a gente, não. Ele vai desenvolvendo a cada peça. E nós estamos com uma peça pela metade, né? Quase no final. Quase no final. E eu não sei o final da minha personagem, e ele não conta pra gente, vocês não sabem o que é isso. Isso não é um diretor, isso é um torturador. Torturador, que bom. O teu sistema de... Outros diretores até podem, mas você não pode virtualmente, né?
Muito complicado, né? A gente fica limitado numa tela pequena, a gente não consegue ter um ângulo. Enquanto vocês ensaiam, eu estou andando em volta, estou vendo de outros lados. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, por que nós estaríamos ensaiando nesse momento se a gente não tem uma previsão de apresentar? Então, é um processo lento, complicado. O teatro não é cinema, né? A gente não pode confundir as duas coisas. Então, eu estou num momento que eu quero acreditar que logo tudo passa e as coisas vão ser melhores. Como em várias outras situações a gente já passou por situações difíceis e está aí. E enquanto isso, você e o Gui estão adoçando a vida das pessoas. Estamos cozinhando para tentar manter firme o projeto. A Casa das Artes é um projeto que é mantido sem patrocínio governamental, a gente não tem nenhum tipo de financiamento público e é um projeto que sempre se reinventa. Hoje nós estamos num imóvel, você acompanha todo o processo, foi um processo loucura, porque a gente pegou um imóvel completamente abandonado para refazê-lo. Então, esses desafios fazem parte da nossa história. E eu acredito que, em breve, tudo vai voltar. E a sugestão que você, como produtor cultural, tem para passar para os artistas que estão em casa, que estão meio desanimados, meio desesperados, qual é? Eu acho que a gente tem uma facilidade de registro, né? As ideias, hoje, elas não se perdem tanto. A gente tem como escrever, todo mundo tem seu computador, seu celular. E por que não estarmos fazendo um banco de ideias? É o que eu tenho feito. Eu sempre digo que a arte, para mim, é o melhor antidepressivo. O que eu gasto com um projeto como a Casa das Artes, financeiramente, é o dinheiro que eu estou economizando dos meus remédios. Ótimo! Então, para mim, ela já cumpriu o objetivo. Já é um lucro. E ficar parado é muito complicado também. É como se você estivesse interrompendo um tratamento. Então, nesse momento, eu escrevo, eu pinto, eu desenho, eu faço vídeos, eu estou registrando essas ideias como metas, para daqui a um tempo poder colocar em prática. Esses dias fiz uma live a convite da Fundação do Amanhã, que falou sobre profissionais durante a pandemia e o que eles esperam do pós-pandemia. E eu falei representando o teatro e o mercado da cultura. Eu acho muito bacana a gente pensar que nós atravessamos momentos na história, como, por exemplo, no fim da escravidão no Brasil, aqueles negros escravizados, eles vão para um lugar para começar uma nova vida. E eles ocupam as terras que não tinham donos. Então, era o banhado, era a areia, era o morro, a pedra. E lá, depois de tanto tempo de dor, de sofrimento, de que não tinham liberdade nenhuma, que é mais ou menos o que eu imagino hoje, como se a gente não tivesse liberdade de sair, de viver, eles vão começar a desenvolver o que a gente tem de mais maravilhoso na nossa cultura. O samba vai acontecer naquele momento, a gente vai começar a popularizar o futebol, a gente vai popularizar as manifestações artísticas que depois vão dar origem ao carnaval de rua. Em 1922, os artistas se reúnem e vão começar a descobrir uma linguagem brasileira a partir daquele momento, que é o modernismo. Então, a gente hoje está escrevendo coisas para que daqui a pouco a gente reinvente a arte como manifestação, com um público mais fortalecido, com artistas mais fortalecidos, e que a gente vai começar um novo movimento na história. Isso eu acho que é o que nos faz não pirar nesse momento, né? Deixando de lado as questões financeiras que estão nos pirando, com certeza. Mas eu acho que os artistas, passando a pandemia, eles podem se unir e a gente começar algo muito, muito legal. E é onde a arte vai fazer o melhor do seu papel, que é transformar o mundo, né? Exatamente. Né? Tem uma frase que diz que temos a arte para não morrer de verdade. Então, é o produto que agora, nesse momento, eu peço para todo mundo. Deem valor. Entendam que nós não estamos vivendo em bolhas porque algum artista produziu alguma coisa. Seja a música que você está ouvindo enquanto está lavando a louça, seja a novela que você está assistindo, o filme, o seriado. Existe uma cadeia artística por trás de tudo que está nos alimentando, não no sentido físico. Então, valorizem.
Beto, muito obrigada, adorei, sucesso para vocês. Pessoal que queira encomendar as comidinhas nas redes sociais. Casa das Artes está lá disponível, pode conhecer o nosso projeto também. E já fazer uma promessa para, passando a pandemia, prestigiar o nosso teatro, os nossos espetáculos, que não vão morrer. Com certeza. Beto, obrigada, adorei a entrevista. Obrigado, Ana. E para você que está em casa, com esse otimismo todo, nossa sugestão, valorize a arte. Ela é o elemento transformador do mundo. Ela é alimento para a alma. E muito, muito obrigada pela sua companhia. Foi um prazer ter você aqui no Alto Estilo. E a gente já fica com o encontro marcado na próxima semana na TV Vila Velha. Até lá!